Bom, vamos conversar então com a professora Lara Brenner, que já está conosco na tela. Professora, bom dia, é um prazer revê-la, prazer tê-la no programa mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Fábio. Quem agradece sou eu, é uma alegria, e quero agradecer a Michele também mais uma vez pelo convite. Obrigada, Michele. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para a senhora, né? Que a gente gosta muito de política, tá, professora? Então eu já vou começar, porque teve um evento agora do lançamento da campanha, da candidatura do Lula, né, à presidência da República, e eles apresentaram assim, ó. Eles apresentaram assim. Vamos deixar alguma coisa clara ou escura, né? E a gente quer muito com as coisas com muita clareza ou escuridade. E como se fosse isso normal, e, né, como se fosse uma nova linguagem. De onde eles tiram isso, professora? Por favor, me explique, porque eu não aprendi isso, não. Fábio, eu acho que tem dois jeitos de nós respondermos a isso. Existem dois perfis de pessoas, basicamente, que fazem esse tipo de... que tem esse tipo de postura, assim. As primeiras são aquelas que efetivamente acreditam que estão fazendo algo positivo. Elas acham realmente, por uma falta de conhecimento, às vezes uma simplicidade muito grande, viu alguém que tem mais projeção falar aquilo, e a outra pessoa, acredita que aquilo realmente é algo bom, né, que ela vai estar sendo mais virtuosa se ela fizer aquilo. Então eu acredito que exista uma parcela das pessoas que realmente são manipuladas por esse tipo de informação. Mas eu acredito que haja uma parcela muito maior de pessoas sedentas pela sinalização de virtude. Então, uma pessoa quer tanto parecer que ela é virtuosa, que ela é includente e tudo mais, que ela acaba tropeçando em umas coisas muito ridículas, assim, no seguinte sentido, quando a gente fala em esclarecer e escurecer, isso, na verdade, era escurecer, né? Era esclarecer e escurecer, exatamente. Uhum. Eram os verbos. Quando a gente fala em esclarecer, as pessoas se esquecem de que existe algo normal, comum em todos os idiomas, e no nosso não seria diferente, que é polissemia. Então, quando eu falo em esclarecer, eu estou falando, nesse caso, né, no sentido de trazer à luz para que seja possível ver as coisas de fato. Tanto é que eu poderia fazer uma metáfora assim, por exemplo, quando fulano começou a falar, ficou tudo preto na minha cabeça, eu não conseguia enxergar mais nada, eu não estava entendendo mais nada, fiquei realmente muito confusa. Mas aí Beltrano começou a falar e acendeu-se uma luz dentro da minha cabeça. E essa pessoa esclareceu o significado de determinadas ideias. Ou seja, ela trouxe a clareza para dentro de mim. Tanto é que a gente pergunta isso. Ficou claro o que eu quis dizer? Ficou claro? Não significa que a cor clara da pele de determinada pessoa seja melhor. Não é nada disso. Significa que acendeu-se uma luz dentro da cabeça. Então, quando a pessoa fala, e detalhe, isso é uma propriedade só do verbo esclarecer. O escurecer, no sentido de nublar a mente, a gente usa muito menos, e é num sentido oposto. Então, olha, sei lá, a maneira como ele conversa comigo escurece tudo aqui dentro de mim. E mesmo assim a gente usa muito pouco isso, né, nesse sentido. Então, quer dizer, ficou um negócio totalmente forçado. No caso, a gente fala até deu branco, né? Deu branco, no sentido de eu me esqueci, né? Uhum. E aí é engraçado que essa expressão não é tida como uma expressão racista. Porque todo mundo sabe intuitivamente que não é um preconceito contra pessoas brancas, tem nada a ver com a pele. Então, assim, o mundo não se resume à cor da pele das pessoas, né? Existe muito mais entre o céu e a terra do que imagina nossa vã filosofia, e as pessoas ficam tentando, né? É mais ou menos, eu estava vendo vocês falarem sobre linguagem neutra agora há pouco, nós já até temos um programa aqui sobre isso, né? Mas é mais ou menos isso, são coisas tão, assim, escalafobéticas, tão absurdas, estapafúrdias, que um ser humano minimamente normal, que tá ali super bem intencionado, ele vai olhar para isso e falar, mas que raio é isso, gente? De onde surgiu, sabe? E aqueles que estão pregando isso estão realmente acreditando, né, no que estão falando. Acho que alguém ligou para a senhora aí, não é isso? E aí a professora atendeu a ligação, sem querer. Gostei da palavra nova que eu aprendi, escalafobética. É coisa ridícula, é coisa Eu não conhecia essa palavra, que legal, vou usar no meu vocabulário, né? Que chique o negócio. Ok, ô Robson, eu queria até fazer uma pergunta, já chegou, já voltou?
Quero fazer uma pergunta para a professora sobre essas boas-vindas que estão tendo aí nas faculdades. Ah, sim. Porque presume-se que faculdade é lugar de adquirir conhecimento, não é? Presume-se que faculdade, academia, é um lugar onde você vai sair de lá um doutor, uma pessoa formada, uma pessoa bem instruída e tal. Elo vai responder. Aí você chega na escola, você imagina, você chega na faculdade, já deu certo? Aí chega na faculdade, tá assim, bem-vindos a todos, alunos. Aí eu acho que já estraga bem na entrada, né? E infelizmente, você sabe qual que é o pior? Que a gente só vê isso em faculdade federal. Vamos lá, dar para fazer pelo menos essa pergunta pro professor. Põe na tela. Professora? Voltou. Parem de ligar para a professora, por favor. E o pior é que eu não posso nem ligar o modo avião, porque a minha internet de Wi-Fi tá horrível. Mas eu vou fazer uma pergunta para a senhora, porque a gente parte do raciocínio até, do que a senhora estava falando, que faculdade é lugar para a pessoa adquirir conhecimento. Você vai entrar lá, vai sair de lá um doutor, vai sair de lá uma pessoa preparada, né? Uma pessoa bem instruída. Pelo menos é esse o raciocínio que a gente tem. Mas aí você chega na faculdade e tá lá, bem-vindos a todos alunos. O que começa errado não tem como dar certo no final, professora. Como é que a gente vê isso? Fábio, infelizmente, e eu digo isso de todo o meu coração, assim, um dos lugares que mais perpetuam esse tipo de militância, esse tipo de militância, assim, porque eu até nem acho, de verdade, assim, até uma opinião minha aqui, eu não acho que militar seja o problema, sabe? Por exemplo, você mais do que eu, pela sua posição, nós somos, sei lá, militantes cristãos, por exemplo. Então, nós defendemos nossos pontos de vista, nós realmente professamos a palavra, então, eu acho que o problema não é a militância, né? O problema é essa militância que não vem declarada. Ela é uma militância que vem sob a forma de é assim, entendeu? Por exemplo, você estava aqui agora há pouco, e eu achei muito bom que você tenha falado isso, você falou o seguinte, olha, essa pessoa pode seguir a religião cristã se ela quiser. Mas se ela não quiser, tem o budismo, tem o espiritismo, tem o não sei o quê, tem o não sei o quê. Então, quer dizer, quando você milita do ponto de vista cristão, você está deixando claro que aquilo é uma faceta das possibilidades do mundo, né? Dentro das faculdades federais, o que acontece é que não existe essa declaração. Nós estamos militando, sei lá, em favor do socialismo, só que trabalhando as pautas adjacentes, entendeu? Não se diz isso. Se você chega para qualquer aluno dentro da universidade de letras, por exemplo, e fala para essas pessoas que isso tudo são desdobramentos do marxismo, por exemplo, ou que o próprio feminismo tem uma pauta identitária com o marxismo, que é absolutamente inegável, essa pessoa vai falar que você está doida. Então, assim, isso tudo começa dentro das faculdades e esses professores, muitos deles bem intencionados, genuinamente, acreditando que estão fazendo bem, esses professores vão dar aula nas escolas depois, inclusive nas escolas particulares. Então, quer dizer, você falou das escolas federais, mas não tenha dúvida, as universidades particulares também estão infestadas disso. Disso. Mas aí a minha preocupação e a minha pergunta é o seguinte, você está ensinando uma pessoa que quer infestar, fazer o que a senhora está falando, está ensinando extremamente errado. Está ensinando um português, uma gramática, aí não é questão nem de ideologia, não é questão de política, não é questão de religião, não é questão de gramática. É questão de gramática. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que se ensina dentro da maior parte das universidades, eu não posso falar de todas porque eu não conheço todas, mas sei lá, 90 e tantos por cento das universidades, é que o conceito de gramática normativa, que é o que eu ensino, ou seja, gramática que segue regras, este conceito por si só é um conceito opressor. Meu Deus. Então, quer dizer, não é que o professor está ensinando a gramática errada, é que muitas vezes ele diz que o ensino da gramática certa por si só já é algo opressor que nem deveria existir. Porque, na verdade, tudo são variedades linguísticas e todas as variedades linguísticas são lindas, devem ser aceitas em quaisquer contextos, etc. Bom, mas entendeu? Vamos lá, professor. Eu aprendi que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Eu lembro que você vai fazer inglês, o pessoal fala, olha, inglês é muito mais fácil que o português e tudo mais. Se a gente começar
a achar que é opressor e criar mais outra coisa, outra regra. Aí onde nós vamos parar na educação da meninada que vem depois? Porque assim, o que eles querem é mudar, é desconstrução. Eu já saquei a deles, é desconstruir tudo que é normal, desconstruir tudo que né, a senhora falou aí da feminismo, é desconstruir o paternalismo, né, a vida comum. Então é um negócio de desconstrução, quer desconstruir a língua portuguesa agora. Onde é que a gente vai parar? Sim, é porque a partir do momento em que a gente desconstrói todas as coisas que nós temos de sólidas, que nós temos de basilares na vida do indivíduo, esse indivíduo está infinitamente mais suscetível a ser preenchido por qualquer coação. Então eu derreto a inteligência dessa pessoa. Eu faço essa pessoa, é como se fosse o duplo pensar do George Orwell, lá de 1984, sabe? Eu faço essa pessoa acreditar que dois pensamentos absolutamente inconciliáveis podem ser conciliáveis. E aí eu vou derretendo a inteligência dessa pessoa, né? Então, sei lá, enfim, haveria mil, a gente tem um tempo curto aqui, mas poderia dar 1000 exemplos disso, de coisas que vão derretendo a inteligência da pessoa, inclusive essa que tem a ver com a linguagem, né? Essa pessoa está muito mais suscetível a qualquer tipo de dominação. Então, a partir do momento em que eu chegar para ela com aquele pulso do Estado, aquele pulso que nós sabemos que, no fim das contas, é o verdadeiro desiderato por trás de todo esse movimento, né? Esse pulso socialista da coisa, essa pessoa está muito mais permeável àquilo. E ela nem se deu conta de que foi esse o motivo principal, no final das contas. Ela realmente acha que ela está fazendo coisas boas pelo mundo. Então é uma verdadeira massa de manobra mesmo. Agora, só uma observação a respeito do que você falou primeiro, né, de a língua portuguesa ser a mais X do mundo. Eu acho que os russos... eu acho que os russos devem falar isso, os japoneses devem falar isso, os turcos devem falar isso, assim... É claro que há línguas que são mais simples, mas mesmo a própria língua inglesa, por exemplo, desafia muito no que diz respeito aos fonemas, desafia muito no que diz respeito às preposições. Quem já estudou sabe tanto que as preposições em inglês são um saco, né? Nanana of, tanana at, tanana in, tanana out, sabe? Então, são dificuldades que a nossa língua, por exemplo, tem menos a respeito disso, sabe? Então, assim, há controvérsia, sabe? Mas, sem dúvida, não é uma língua tão simples. Não, ok. Eu só não quero que compliquem mais, é só isso. Mas tá bom. Isso, por favor. Professora Lara, eu quero agradecer mais uma vez a participação da senhora e vamos marcar de novo, porque é sempre bom conversar com você. Vamos. Grande abraço. Muito obrigada pelo convite. Um abraço. Ó, e a gente, ridículos, depois dessa linguagem... Que português lindo da professora, né? E que ridículos, né? Por parte dos nossos queridos Todds, né? Os Deus Todds que me livre. Assim. Deus me livre. Ai, Jesus. Vambora, Robson. Depois dessa, acho que dá pra ir embora, né? Vambora, gente. Ó, extrapolamos o horário já. Um abraço pra você. Amanhã tem mais programa Fábio Souza com você às 11 da manhã. Um abraço pro Malandrinho, né? É o Malandrinho, esposa dele também, que acompanha o programa sempre. Um grande abraço a todos aí. Ele que tem um programa de esporte aqui. Muito legal, muito bacana, tá? Grande abraço a todos, peço escusas, né, por você que mandou mensagem, a gente não conseguiu dar uma lida, tá? Deus perdoe a gente aí, você também. Grande abraço, juízo, tchau, tchau.